Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler em duas versões para você. A primeira versão é uma versão de um português mais tradicional, mais arcaico. Revista Corrigida diz o seguinte: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã. Ele está falando para as pessoas que dizem, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. E contrataremos e ganharemos. Estamos falando repete comigo, projetos. Então vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Eu digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? É uma pergunta. Por que o que é a vossa vida? Ela é um vapor que aparece por um pouco e depois ela desvanece. Em lugar de que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora eu vou ler numa versão mais moderninha, para que você entenda bem o que o escritor quis dizer. É uma versão transformadora. Diz o seguinte: preste atenção, vocês que dizem o seguinte: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos ali um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como esta é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Espírito Santo, eu sei que essa mensagem não provém de mim. Como eu tenho repetido aqui continuamente, eis aqui o teu vaso de barro. Talvez o barro mais de menos valor. Mas o que está dentro, Senhor, é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Então, quando for derramado o que está dentro, que quem está aqui presente, aqueles que estão online, aqueles que vão ouvir essa mensagem talvez alguns anos para frente, ó Pai, que possam receber esta mensagem, que possam beber desta água, comer deste alimento, sentir refrigério e participar da mesa do Senhor e poder serem direcionados para o bem e não para o mal. Então, Espírito Santo, conduz tudo o que acontecer aqui esta manhã e que haja compreensão nas mentes. Se há algo acontecendo neste tempo no planeta, é a confusão na mente. É o espírito do engano que paira em todo o planeta, em todas as discussões. Mas neste lugar, enquanto essa pessoa está ouvindo esta mensagem, eu já declaro aqui agora, que todo espírito do engano, cale-se! Cale-se! Que a voz que seja ouvida, seja a voz do Espírito Santo, e que ela não há confusão, em nome de Jesus, amém. Quero pedir aos adolescentes, eu sei que não deveria pedir, porque pai não pede, né? Pai fala e pronto, final. Mas, com muita educação, eu quero pedir para os adolescentes pedido de perdão, porque vocês também não têm por que fazer algo que vocês não entendem. Então, talvez vocês fiquem bravos e chateados comigo, e não tem necessidade disso. Eu pedi para vocês ficarem aqui semana passada, e vou pedir para vocês ficarem hoje de novo. Aí vocês perguntam por quê? Deixa eu ir para a minha salinha, com a minha turminha. Eu vou explicar para vocês. Durante todo esse ano e ano passado, os maiores artistas, e eu não vou citar nomes aqui, uma cantora aí brasileira, talvez das mais famosas, você sabe quem que eu estou falando.
ela fez campanha junto com outros artistas para que os adolescentes tirassem o título de eleitor. Vocês sabem de quem eu estou falando? Não precisa dizer nomes. Pois é. Ela fez toda a campanha porque ela sabe que a cabeça do adolescente é manipulada. Ou é manipulável. Não é que é manipulada, é manipulável, porque é uma massinha mole. E como ela é influenciadora, ela influenciou os adolescentes a tirar o seu título. Mas por quê? Para eles serem cidadãos de bem e exercerem? Não. Para eles votarem em quem ela direcionou para votar. Então, por que eu pedi para os adolescentes ficarem aqui? Porque vocês adolescentes são tão inteligentes. E Deus está ensinando vocês a adquirirem sabedoria. Deus está inteligente, vocês já são. Vocês já são inteligentes. Mas Deus está levando vocês para um campo, não é o campo da inteligência, o campo da sabedoria. E para exercer o campo da sabedoria, vocês precisam de ouvir conselhos. E aí é onde que mora o problema da vida do adolescente. Porque ele chega nesse momento. Quando eu falo adolescente, não estou acusando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou botando o dedo na cara. Estou dizendo que é uma fase que começa aos 12 anos e vai até os 25, tá? Eu falo adolescente, mas é adolescente / jovem. Que ele começa aos 12 e se estende até os 25. Que fase é essa, pastor? É a fase que o pai não sabe de nada mais. Então, a gente, em casa, a gente não perde a voz, porque é como se o pai, ele ficou lá no passado. E o que tudo está acontecendo aqui hoje é algo novo que o pai não entende. Então, depois dos 25, a gente começa a perceber que aquilo que os mais velhos falavam era verdade. Só que às vezes já é tarde. Às vezes eu já estou enfiado na droga, às vezes já perdi vários empregos. Às vezes já estou casado, às vezes eu estou com filho solteiro. Às vezes eu estou com uma série de problemas por falta de ouvir conselhos. Então, eu pedi para vocês ficarem aqui hoje para mim te dar um bom conselho. Conselho de pai. Que talvez você vai me ouvir, talvez você vai dizer, lá vem esse pastor que agora está mais velho ainda do que semana passada. Então agora é que eu não quero ouvi-lo mesmo. Mas me ouçam que vocês vão se dar bem. Amém, adolescentes? Amém, jovens? E glória a Deus. O tema dessa ministração é se Deus quiser. Nunca preguei diretamente, sempre joguei indireta sobre isso, mas diretamente assim, nunca preguei. A primeira vez, você está pegando a ministração inédita. Se Deus quiser. E por que eu decidi pregar sobre isso hoje? Na verdade não foi decisão minha, foi do Espírito Santo. Mas por que falar só disso hoje? Primeiro porque eu cresci ouvindo jargão de crente. Eu cresci, igreja evangélica, ouvindo os crentes dizendo o certo jargão que você já deve ter ouvido. Quando eu repeti alguma vez para alguém, porque foi mais de muitas pessoas. Olha, não, se Deus quiser eu vou lá, tá? Não, se Deus quiser a gente vai conseguir arrumar aquele emprego. Não, se Deus quiser eu vou entrar naquela escola. Aí o crentão, né? O jargão de crente. Não, irmão. Se Deus quiser, não. Deus quer. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. E aqui chegou o pastor de vocês para nadar na contramão do sistema, como sempre. Quem falou para você que Deus quer? E eu vou tentar gerar uma frase aqui. Deus quer sim. Deus quer tudo o que Ele quer. Ele quer tudo o que Ele quer. Ele não quer tudo o que você quer. Porque o seu querer é falho. Mas o querer de Deus não é falho. E por isso quando você fala que você quer alguma coisa e você disser com presunção que não, Deus quer sim, dizendo que Ele quer o que você quer, quer dizer que o teu querer é semelhante ao querer de Deus? Parabéns, hein? Deixa eu te adorar um pouquinho. Deus. Vê se teu irmão tem cara de Deus aí. Bate no ombro dele e fala, ainda não, meu querido. Fala, fica tranquilo. Um dia seu corpo vai ser glorificado. E essa cara feia vai mudar, aleluia. Vai melhorar, vai melhorar.
Vai melhorar. Já está mais bonito, mas vai melhorar um pouco. Nós vamos ser melhorados, amém, mano? Vai dar uma melhoradinha aí, amém? Glória a Deus. Vai melhorar, né, Hildo? Fala aí. Vai dar uma melhoradinha, né? Vai melhorar. Fica tranquilo, Hildo. Tá bom, irmã? Fique em paz, viu? Vai mudar. Tenha fé, viu? Confie em Deus. As mulheres são cegas mesmo, né? Amor, né? O amor, né? Diga minha esposa, né? Vamos lá. Eu li um texto aqui bem prático para você. E o tema de hoje não precisa ficar discursando muito tempo. Eu quero dizer uma coisa para você. O se Deus quiser, ele está relacionado com uma condição. Eu não sou matemático, mas eu tenho um filho que é matemático. Inclusive, você pode perguntar qualquer conta para ele que ele faz de cabeça. Tá. Falou que responde rápido, só não sabe se vai estar certo. Mas, na matemática, existe uma coisa chamada condição, né? É o se. O se é um termo condicional matemático. E depois, quando você quer extrapolar nesta condição, você tem o se e somente se. Porque é mais que o se, né? É se e somente se. Então, é uma condição que precisa ter para que alguma coisa aconteça. Aí você fala, pastor, vai dar aula de matemática hoje ou vamos falar de Bíblia? O que eu estou querendo dizer é que Deus, ele está em todas as coisas, Deus funciona com exatidão, com princípios bíblicos. Os princípios, Deus não volta atrás nunca. Então os princípios de Deus, eles são princípios universais e exatos. Em que sentido? Deus não volta atrás do que Ele fala. Se Ele falou que é assim, e vai ser assim, e ponto. Então, por que eu estou falando do termo se, da matemática do se? Porque se tiver dentro do princípio de Deus, vai acontecer. Se não tiver dentro dos princípios divinos, bíblicos, divinos de Deus, universais, não vai acontecer. Então aí a gente tem uma condição matemática na Bíblia. Estar dentro dos princípios de Deus. Aí você fala, pastor, você está falando do quê? Estou falando de tudo. De tudo. Porque essa Bíblia aqui é o manual de tudo. Quando eu vou começar a ensinar a Bíblia para alguém, eu sempre falo sobre isso aqui é manual, e eu sempre falo que é um manual que fala de tudo, inclusive de coisas bobas na vida. Por exemplo, o que é uma coisa boba que você vai dizer assim, não precisa da Bíblia para isso. Não precisa. Então, não precisaria da Bíblia mesmo. Mas até no que não precisaria da Bíblia, a Bíblia ensina. Que é o quê? Como sentar para comer. Precisaria da Bíblia para isso. Numa cultura, poderia ser ensinado na escola, em casa, em qualquer lugar poderia alguém ensinar, o pai e a mãe ensina a filha a comer. Mas a Bíblia ensina, olha, esperai uns pelos outros, para que você coma. Né? A Bíblia ensina, por exemplo, coisas sobre educação elementar. Por exemplo, educação elementar. Elementar. Já foi elementar um dia, né? Hoje não é mais elementar. Quem já fez aqui na escola um curso chamado Educação Moral e Cívica? Quantos acreditam que isso tinha que voltar para a escola? Por quê? Isso faz falta. Porque são... O que a matéria chamada Educação Moral e Cívica ensinava? Princípios da vida, simples, coisas básicas. Por exemplo, o que seria o básico hoje que não pratica? Não pratica, mas seria o básico. Por exemplo, numa reunião solene, formal, como essa que eu estou, e eu não estou falando de igreja, tá? Qualquer lugar formal e solene, seja numa igreja, seja diante de um cartório, seja em um lugar público formal, por exemplo, você não poderia entrar de boné, não pode. É antiético, é falta de educação. Isso era ensinado na escola. São princípios morais. Hoje, querido, você entra de boné, até não tem respeito. Vocês estão entendendo? Só que isso, por conta da cultura que virou, ninguém se importa mais. Então deixou de ser um desrespeito, né?
Só agora que eu estou falando que vocês começaram a pensar, mas ninguém liga mais para isso. Vocês entendem, não? São coisinhas que a gente aprendia. Mas olha a Bíblia, por exemplo, princípios de moral. Princípios bíblicos universais, está na Bíblia, não precisava estar lá. Mas está lá, coisinhas bobas. Por exemplo, olha só, a Bíblia fala assim: quando você chegar em um determinado lugar, não procure as cadeiras mais importantes. Vamos dizer, tem uma cadeira aqui, cadeira do pastor, por exemplo. As cadeiras, todo mundo já percebeu que os pastores, né, os líderes, ocupam as primeiras fileiras. É óbvio, né, gente? Por honra, não é porque eles são melhores do que tu, é por honra. Então, chegar um mais velho aqui, uma pessoa, é claro que eles vão ocupar essas cadeiras, um idoso, um cadeirante, qualquer pessoa que precisar, vai ocupar esses lugares, porque a gente é servo, amém, amados? E nós ocupamos essas cadeiras aqui simplesmente por uma honra. Antigamente as cadeiras eram em cima aqui, não era? Lembram? Um monte de igreja ainda tem a cadeira em cima ainda. Era em cima. Aí desceu para baixo. E tem uns lugarzinhos reservados para quem vem visitar, às vezes, para alguma visita importante que a gente recebe, senta na frente. A Bíblia diz o seguinte, olha, quando você chegar num determinado lugar, não é na igreja, em determinado lugar, um ambiente, não fica procurando os lugares mais importantes do lugar, para você chegar e sentar lá e dizer que você também é uma pessoa muito importante. Procure os lugares mais humildes, mais simples. Tipo assim, chegue como uma pessoa comum, não chegue como alguém soberbo. Cara, isso é um princípio de ética. Isso aí não vai levar ninguém para o céu, amém? Mas te ensina a viver na vida. Essa é a Bíblia que nós temos. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem um manual na sua mão de tudo. Fala, esse manual é manual de tudo. Um cara que vem falar para mim que a Bíblia é um princípio religioso, ele está falando besteira. É religioso, mas é da vida, do resto da vida, de tudo. É de dinheiro. Inclusive, agora, abrindo um parênteses aqui, terça-feira nós vamos ter aqui um seminário de prosperidade segundo o caráter de Cristo. Repito, nunca fiz, e não sei se um dia eu vou fazer, falando especificamente de dinheiro, porque o alvo não é dinheiro. O dinheiro está no meio ali do balaio, vamos dizer assim, porque tem que falar. Né? Não dá para não falar, tocar no assunto. Mas prosperidade não tem a ver com grana. Prosperidade tem a ver com uma vida plena. Vida plena com Deus. Então, terça-feira à noite, quarta-feira feriado, tarde, segunda sessão, primeira sessão, terça-noite, segunda sessão, quarta tarde, vamos ter aqui uma jantinha, que as irmãs vão preparar uma jantinha top aqui, ou um lanchão, ou uma hamburgada, que os jovens aprenderam a fazer lá no acampamento, porque eles foram servidos, agora eles podem servir a gente, não é? Os jovens. Terça-feira, os jovens, o Mateus, a Angélica, junto com os ativados, eles vão fazer uma organização, que eles decidiram isso de livre e espontânea pressão, e vocês vão se organizar para que nós tenhamos disponível aqui, no intervalo do seminário, quarta-feira, hambúrgueres. E fala para a pessoa que está do seu lado. Fala aí, procura uma pessoa, procura alguém, fala, e hambúrguer, que você vai pagar para mim. O seminário é de graça, o cara ainda quer comer hambúrguer de graça. É de graça o negócio. E, pastor, você vai vender hambúrguer? Ah, entendi. É venda casada. Ele vai fazer o seminário e vai vender hambúrguer. Nada a ver, irmão. Eu inventei esse negócio do hambúrguer agora. E sabe o que me veio na mente agora? Porque amanhã a gente vai começar a refazer o banheiro aqui. E esse dinheiro que a gente ganhar vai servir para o banheiro aqui já, para comprar os azulejos. Amém? Quantos creem que a gente já pode comprar um montão de azulejo aqui? Com esse... Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Então já venha preparar para você comprar hambúrguer aqui quarta-feira, tá bom? Hambúrguer, vai ser uma hamburgada, tá bom? Em nome de Jesus. Então a Bíblia ensina sobre tudo, inclusive sobre como trabalhar, enfim, com todas as coisas da vida. Agora, se a Bíblia tem princípios para tudo e Deus não volta atrás dos seus princípios, eu preciso saber o que Deus quer
para eu me enquadrar dentro da vontade de Deus. Repete essa frase comigo, não é para o teu irmão não, é comigo, repete comigo. Não é Deus que tem que se enquadrar na minha vontade. Diga, sou eu que preciso me enquadrar dentro da vontade de Deus. Quantos estão entendendo isso? E aí aqui a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Porque a teologia pregada nesses últimos tempos agora, ela tem sido falha em alguns pontos. E ela tem ensinado, tipo, venha para a igreja que Deus vai te dar. E essa igreja virou uma igreja supermercado. Já pensou? Fonte de alívio e supermarket. Tipo assim, como que funciona essa igreja? É uma igreja onde ela tem umas prateleiras de Deus. E eu venho para a igreja domingo. E eu venho cheio, vou usar agora a gíria do meu tempo. Eu venho cheio de querer. Não é assim que a gente falava? Oh, meu cara é cheio de querer. Eu venho cheio de querer, ou seja, eu quero um monte de coisa. E falaram para mim que depois que eu virar crente, falaram para mim, me vieram com esse evangelismo aí. Quem me evangelizou disse que Deus podia me dar tudo. E eu vim no supermarket de Deus, que é a igreja. Vocês estão aqui não? Então o que ele encontrou? Ele não encontrou um Deus, dono do universo, Senhor dos senhores. Ele não teve um encontro com o Pai, para abraçá-lo, para amá-lo, para instruí-lo, para guiá-lo em caminhos bons, para tirar os carrapichos, as coisas erradas. Ele encontrou com um supermercado, com um gerente, porque eu não sei se você sabe a linguagem do mercado é, o cliente sempre tem? Aqui no Grajaú talvez não. Mas se você esticar um pouquinho para lugares um pouquinho mais caros, você vai, porque é mais caro, né? Você paga por isso, você paga. Não é de graça também, que é isso, não é nada de graça. Então você paga por esse negócio. Então quando você chega nesse lugar mais caro, o que acontece? Você encontrou um negocinho ali que você não concordou, chama o gerente. Aí o gerente vem igual um cachorrinho, com o rabinho entre as pernas. Ô senhor, o que foi, senhor? Eu não gostei disso daqui. Ô senhor, me perdoa. E o coitado do vendedor lá não tem nada a ver. E ele começa a brigar com o vendedor na sua frente. Você que é o chato, o vendedor é um cara legal. O garçom é um cara bacana, mas você é o chato. E a pessoa começa, não, porque... E o gerente, o cliente sempre tem razão, né? Não, porque ele me tratou mal, porque, olha, eu pedi um prato branco. Ele veio com um prato branco com uma pontinha preta. Eu vi aqui. Cara, aí o gerente vai com o rabinho entre as pernas. Não, senhor, perdão, senhor. Não, senhor, é que é o seguinte, esse cara aqui não sabe trabalhar, não. A gente contratou ele agora. O que o senhor está precisando? Não, eu quero outra coisa. Ah, tá bom, senhor, tá bom. Desculpa, toma. Olha, a gente tem um brinde para o senhor, tá bom? Para o senhor não voltar aqui de novo. Aí, quando é na próxima vez, o cara já aprendeu como é que funciona. Se ele já era chato, ele volta como da próxima? Quem repetiu é porque são daqueles chatos. Eu estou brincando. Estou zoando. Mas, o que eu estou querendo dizer é que na igreja parece que é a mesma coisa. Ofereceram para eles, vocês estão aqui, irmãos, olha para mim. Ofereceram para eles um Deus, uma Bíblia ou uma religião que ia oferecer tudo de bom. E eu cheguei aqui agora e eu quero as minhas coisas. Eu quero minhas coisas. Quero minha família de volta, quero meu marido de volta, quero minha esposa de volta, eu quero que meu filho saia da droga, eu quero emprego, eu quero meu apartamento. Eu não quero mais andar nesse carro velho, cheio de óleo. Na verdade, nem tenho carro, eu quero um carro. Não, então tá bom, toma esse festinha. Que festinha o quê? Eu quero um carro. Quero nada de Uno, nada de festa, nada de coisa, eu quero um carrão. Porque o Deus que me falaram é Deus. Deus de Toyota. Deus Hyundai. Está falando até em línguas agora, né? Foi o Deus que me prometeram. Eu não aceito menos do que isso.
E outra, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, me tira dessa Belmira Marim. Porque como filho de Deus eu não aceito mais esse trânsito maluco aqui. Tem gente que está se identificando com essa oração. E aí as pessoas começam a pedir para o gerente, porque o gerente é o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo já ficou pequenininho, né? Uma hora dessa. O Espírito Santo não é Deus, tá? O Espírito Santo já ficou pequenininho, ele se torna o quê? O gerente da loja. Ele já ficou desse tamanhozinho com o Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo. O Espírito Santo não resolve. Porque afinal de contas ele não é nada, ele é só espírito. Eu quero conversar com o homem. Deus! Eu quero conversar com o Jeová tremendo. O de guerra, eu quero falar com ele. Se o Senhor está aqui, manifesta a tua glória agora. O Senhor vai me tirar da Belmira. Tem gente que orou tanto que foi retirado da Belmira. Direto para o céu. Nunca mais vai passar na Belmira. Isso é certeza. Brincadeiras à parte, não vamos brincar com a vida dos outros, ou com a morte dos outros, mas a questão é o seguinte: é esse Deus que te ofereceram? Foi essa Bíblia que te ensinaram? Porque se foi, me perdoe, mentiram para você. E mentiram feio. Porque Deus ele não é dono de supermercado. Aqui não tem prateleiras oferecendo bênção para ninguém. Nós servimos a um Deus que ele sim é o Deus do universo, criador de céu e da terra. A palavra do Senhor diz que ele é o dono do ouro e da prata, ou seja, o que tem valor para você, ele tem poder sobre o que você chama de valor. Ele tem poder sobre isso tudo aí. Mas o que ele tem poder e o que ele possui, ele não colocou em prateleiras à disposição de crentes mimados, crentes pecadores, filhos pecadores mimados. Ele disse o seguinte: você quer viver, você quer ser salvo, você quer? Eu aconselho então, compre de mim colírio. Você quer comprar alguma coisa da minha prateleira? Eu tenho para te dar. Para te dar não, eu tenho para te vender. Compre colírio. Eu tenho outra coisa para te vender. Eu tenho roupas santas. E Deus ele começa a colocar princípios de condições. Princípios condicionais. O tema dessa ministração poderia ter outro tema, poderia ser chamado de princípios condicionais de Deus. Porque nem tudo virá para minha mão de mão beijada, ou melhor, nada virá para minha mão de mão beijada. Aí alguém pergunta, aí a graça? Salvação vem de graça. Mas eu pergunto, será que é de graça, assim, literal? A graça é de graça no sentido de que Jesus morreu e não cobrou pela sua morte. Sim ou não? Ela é de graça no sentido que se eu aceitar Jesus e aceitar a sua morte e a sua ressurreição, então eu não preciso pagar nada. Verdade ou mentira? Verdade absoluta. Não tem preço que pague o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Tem algum preço que eu possa pagar? Nenhum. Então é de graça. Mas se você for levar para um outro ângulo, esta graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Por quê? Porque ela depende de um arrependimento meu. Não sei se você está entendendo. Ela está disponível de graça, mas é uma graça, entre aspas, no sentido de quê? De que eu preciso ter um posicionamento de arrependimento. E por que não é tão de graça assim? Não é tão de graça porque para eu me arrepender eu tenho que quebrar o meu orgulho. Quando eu falo de quebrar orgulho, eu estou falando de uma coisa, de um valor profundo para a minha alma. E só quem já teve que quebrar orgulho aqui, e eu creio que deve ter muita gente como eu aqui, não estou pregando só para mim. Se alguém já quebrou orgulho aqui, não vai ter problema daqui a pouco de levantar a mão junto comigo.
Se você tiver problema é porque você ainda está com orgulho. Está aí um termômetro para você medir. Mas se você já quebrou, você não vai ter problema, como eu, que não tenho problema de falar que eu era super, hiper, mega orgulhoso. E confesso que ainda em algumas áreas estou andando em vitória. Pastor, o que é andar em vitória? Andar em vitória significa que o orgulho vai bater na minha porta de vez em quando, e eu vou ter que dar um tapa na cara dele de vez em quando. E andando em vitória. Vocês entendem isso? É uma coisa constante, é uma guerra constante. Então eu estou declarando e publicando para você que eu era um orgulhoso, e para que eu tivesse o que eu tenho em Cristo, que é família em primeiro lugar, ou melhor, salvação em primeiro lugar, depois a minha família, minha esposa com filhos, e depois o ministério que Deus me proporcionou e outras coisas que depois são só coisas. Para todas essas coisas fazerem parte da minha vida, uma coisa teve que ser rompida: o orgulho. E não venha você dizer para mim que foi fácil para mim ou foi barato para mim ter que quebrar meu orgulho. Porque para quebrar orgulho, irmão, dói. Para quebrar orgulho, chora. Para quebrar orgulho tem que ter humilhação. Passar vergonha às vezes. E eu perdi a conta de quantas vezes eu me humilhei e passei vergonha na frente de pessoas. Quebrando orgulho. Teve um preço. Repete essa frase comigo: teve um preço. Então eu recebi a salvação de graça. Jesus morreu, não cobrou nada. Ele disse: você apenas tem que me receber. João 1, versículo 12. Você apenas tem que me receber. Você tem apenas que crer e me receber. Só que na hora que você for receber, vai ser feita a pergunta para você: você está arrependido dos seus pecados? E na hora que for feita a pergunta, eu vou ter que dizer: estou. O que você fez? Eu vou ter que dizer: eu fiz isso, isso e isso e isso. E isso te desagradou, agradou o meu irmão e desagradou o meu próximo. E eu vou ter que me humilhar. Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eu vou ter que me arrepender, porque senão eu não vou tomar posse do que é de graça, entende? Qual é o documento que eu tenho que assinar para me tomar posse desse negócio aí que é de graça, dessa salvação? É o documento chamado Carta de Arrependimento. O que está escrito nesse documento? Eu, Alain Delon Cândido de Araújo, declaro publicamente que eu pequei diante do céu, fiz todo o mal diante de Deus, e inclusive para o próximo, minha família, para as minhas irmãs que estão ali, magoei elas demais, mesmo elas sendo muito mais velhas do que eu, mas eu fiz o mal para elas, e elas sofreram muitas vezes por causa de mim. Fiz a minha esposa sofrer, fiz o meu filho que está ali quase abandonar o evangelho por causa de um pai ruim. Fiz isso, fiz aquilo, magoei discípulos aqui dentro desta igreja, magoei pessoas, eu fiz situações horríveis com pessoas fora e dentro da igreja. Eu não sou merecedor de ter salvação, mas aprove Deus, que entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para morrer por um pecador como eu. E por isso eu me arrependo publicamente deste homem horrível que eu fui diante da sociedade que viveu comigo. Assinado um homem pecador como eu. Sabe como é que chama isso? Humilhação. Tem que expor a sua vida para pessoas. Quem já pediu perdão sabe, não é fácil. Quem já pediu perdão aqui? É fácil? Pedir perdão para quem te ama é fácil. Acho que todo mundo já pediu perdão para sua esposa que te ama, para o teu filho que te ama. Quem já pediu perdão para inimigo aqui? Eu já. E não foi uma vez só. Esse talvez é o pior perdão que você tem que pedir. É perdão para o inimigo. Então eu quero dizer uma coisa para você. A salvação é de graça, mas tem uma condição. A condição é arrependimento. Qual é o evangelho que estão pregando por aí? Meu querido, Jesus morreu por você. Independente do que você faça, olha a palavra, independente. Não tem o que você possa fazer para que você não seja salvo. Ou seja, você vai ser salvo de qualquer jeito. Me perdoa, mas se isso for verdade, esse Deus que estão pregando é o Deus mais injusto que eu já conheci. Ele consegue ser mais injusto até do que o diabo. Eu vou te explicar por quê. Porque é injustiça uma pessoa viver o bem, praticando o bem,
tentando ser melhor indivíduo para a pessoa, se humilhando, pedindo perdão, para ser o melhor indivíduo, para ser melhor para o seu próximo, para fazer o bem para o seu próximo, para garantir a salvação. E o outro não precisa fazer absolutamente nada. Ele não precisa pedir perdão, ele não precisa se arrepender, ele pode continuar em pecado, ele pode fazer tudo, ele pode pecar, ele pode... Que independente do que ele fizer, está perdoado, está salvo. Aleluia. E Deus vai aceitar ambos no céu. Essa balança está errada ou não está? No meu ponto de vista, essa balança está errada. E se Deus é isso que eles estão pregando, me perdoe. Para mim, esse Deus aí é injusto. E eu vou te falar que o evangelho é esse que está sendo pregado. Ele chama-se hipergraça. Muitas igrejas estão pregando esse negócio esquisito aí. Só que eu vim te falar aqui de um Deus que Ele é soberano. Ele é o Tsekenu. Sabe o que Ele é? Ele é a justiça. Olha para mim, Ele é a plena justiça. A balança dele, a balança de Deus não tem olhos vendados. A balança de Deus, os olhos da balança de Deus é a palavra de Deus. E para Deus julgar, basta Ele abrir a própria escritura que Ele escreveu, a própria constituição do universo. Ele abre a constituição, olha para os seus atos, olha para as suas ações, e Ele olha, lê e julga mediante as suas ações. Quantos estão aqui? Preciso de ações para ir para o céu? Preciso? Para receber salvação. Eu preciso de ter feito alguma coisa para receber a salvação? Não. Mas e para continuar a tê-la? Sim. E eu vou repetir a música do meu querido, que eu falei para o Mateus esse dia, Asaf Borba, que serve também para a salvação, mas é falando de amor. É possível dar sem amar. É possível. Mas é impossível amar sem dar. É possível e somente assim você entra no céu, ou seja, através de uma salvação de graça. Mas um salvo legítimo, é impossível ele andar nas obras das trevas. Vocês entendem o que eu estou falando? Pastor, é possível alguém que está em trevas total. O cara é treva. O cara é o próprio cão chupando manga. É possível ele entrar, mesmo ele sendo esse demônio? É. Porque é de graça que ele recebe o perdão, se ele estiver arrependido. Mas é possível ele permanecer em salvação. É possível ele ser salvo verdadeiramente sem querer permanecer fazendo bem, perdoando, arrependendo, santificando. É possível? Não, se for salvação legítima, não é possível. Então aí fica aí o julgamento para Deus. Quem vai ser crente de verdade ou não? Não é o pastor Alain que vai julgar, é ele. Vocês estão aqui? Como é que vai ser isso, pastor Alain? Já que estamos falando de eleições, as ovelhas vão ficar à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não entenderam a piadinha, né? Tá bom, deixa quieto. Vou insistir mais nisso daí, não. Só uma piadinha. Pastor, e a palavra de hoje, se Deus quiser? Se Deus quiser é o seguinte: nós pedimos, nós oramos, nós proclamamos, nós fizemos jejum, e quando eu falo nós, não é a fonte de alívio, estou falando das igrejas brasileiras, amém? Profetas brasileiros, amém? Apóstolos brasileiros, amém? Todas as igrejas se reuniram, pelo menos a maioria delas, para profetizar sobre o Brasil, sim ou não? No último ano e nesses últimos dias, sim ou não? Jejuamos, sim ou não? Oramos muito, sim ou não? Profetizamos muito, sim ou não? Qual é o Brasil que nós queremos? É um Brasil da família? Sim ou não? Queremos um Brasil que seja do Senhor Jesus Cristo? Cremos que é possível isso? Sim. Queremos um Brasil contra o aborto? Sim ou não? Queremos um Brasil contra as drogas? Sim ou não? Sim.
Queremos um Brasil contra as ideologias, seja lá ela de gênero, feminista, seja lá o que for. Queremos um Brasil contra essas coisas, sim ou não? Sim. Queremos tudo que é de bom para a nossa nação, o que tem a ver com família. E oramos por isso, declaramos o que queremos, fizemos os nossos planos, projetamos o Brasil que sonhamos, e é isso que cremos, e colocamos isso diante do Senhor. Deus ouviu a nossa oração, Ele não é surdo, Ele não é cego, Ele ouviu tudo isso. Mas eu só vou dizer uma coisa para você, Ele é o Tsekenu Yahvé, Ele é o Deus da justiça. Então, Ele julgará o Brasil segundo a sua vontade. E não venha você me dizer que eu estou pregando o contrário das profecias e estou sendo profeta do caos. Está amarrado. Não quero ser. Muito pelo contrário. Estou junto. Estou de mão dada com todos os profetas. Tanto é que eu coloquei a igreja Fonte Ali para orar. Orei junto, jejuei junto. Fiz um jejum no primeiro turno seriamente, pessoal meu, sobre tudo isso. Eu creio tanto quanto qualquer um pastor, quanto qualquer um apóstolo que profetizou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se já fizemos o que tínhamos que fazer, final do versículo, versículo 17. Versículo 17. Lembrem-se que é pecado saber o que vocês devem fazer. Qual é o final do versículo 17, querido? Vamos ler junto. 1, 2, 3. Coloca a versão antiga lá, a revista corrigida. Versículo 17. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Aquele... O que nós fizemos durante esses dias foi o bem ou foi o mal? Nós deveríamos ter feito sim ou não? Vendo toda a desgraça sendo promulgada pelo planeta e pela nação, deveríamos ter se mexido sim ou não? Nós nos mexemos sim ou não? Então nós fizemos tudo isso e por isso nós não cometemos pecado. Porque o bem que tínhamos que fazer, fizemos. Só que o texto começa a dizer o seguinte: você pode programar, você pode fazer a programação da viagem, você pode dizer para onde você vai, você pode programar sua venda, você pode dizer o que você quer fazer, mas o dia de amanhã você não está lá. Você não está lá. Então, já que você não está lá e você está fazendo bem hoje, você fez o bem hoje, sim ou não? Você está no dia de amanhã? Não. Então, se você fez o bem hoje, tem certeza que você não cometeu pecado hoje, e você não está lá no dia de amanhã, então você tem que dizer: Senhor, o que eu tinha para fazer eu fiz, mas amanhã, se Deus quiser, vai acontecer tal ou tal coisa. E eu vou dizer uma palavra aqui, e que bom que eu estou dizendo isso, que não é no final da tarde, porque nós já votamos, eu já votei. E o final da eleição vai chegar daqui a pouco. Daqui a algumas horas a gente vai ter o resultado. E eu vou te dar uma resposta aqui para que você receba esse resultado. Pela fé, confiando em nosso Deus, nós não seremos abalados. E o que eu estou querendo dizer? Que nós oramos, nós jejuamos, nós fizemos o que nós tínhamos que fazer. Nós fizemos o bem. E portanto nós não cometemos pecado. Mas o que vai acontecer hoje no final da tarde é se Deus quiser. Não, mas nós oramos, nós decretamos, nós dissemos, você está falando oração contrária, você está fazendo oração contrária, você está falando palavra contrária, pastor Alain. Todo mundo decretou que sim, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu não mando em Deus. Eu não estou com o cetro do juízo nas minhas mãos. Eu pedi para Ele o que eu queria. E eu declarei, pergunta o que eu quero, irmãos. Pergunta o que eu quero. Eu quero que o Bolsonaro ganhe. Eu quero que a gente tenha filosofia cristã. Eu quero que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero tudo o que vocês querem. Eu quero tudo que os apóstolos querem. Eu já declarei o que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ver a resposta segundo a minha oração de tarde. É o que eu quero. A pergunta é, o que Deus quer?
Quem tem essa resposta? Quem tem a resposta do que Deus quer? Quem tem aqui? Quem é o apóstolo do Brasil que tem a resposta? Todos declararam que a gente quer. E eu estou de mão dada com todos eles. E com vocês também. Dizendo, a gente quer isso, Deus. É isso que a gente quer. Então nós declaramos, aleluia. Fizemos o bem. Fiz o meu bem lá, colocando meu voto na urna. Mas o que Deus quer, eu não sei. Eu vou descobrir daqui a pouco. Mas pastor, como é que você diz que Deus não quer? Deus vai... Então pastor, peraí, pastor. Você está dizendo que Deus quer o mal do Brasil? Você falou que quer o bem e está orando pelo bem. E Deus então Ele quer o mal. Calma aí, deixa eu ler uma coisa para vocês. Eu vou dar duas respostas. Tem duas respostas. Lembra do condicional, Mateus? É uma condição. Se é uma condição, só tem duas respostas. Ou é sim, ou é não. Então vamos primeiro para a resposta sim. Quando é que Deus diz sim? Em primeiro lugar, Ele diz sim. Dentro de uma vontade universal que eu já preguei aqui. A vontade dele é perfeita. Então, se ele achar que tem que ser, ele vai dizer sim, ponto final e acabou. Mas Deus também pode dizer sim numa situação. Lucas capítulo 18, versículo 1. Abre aí. Lucas 18, 1. Jesus contou aos seus discípulos a parábola para mostrar-lhes que deviam orar. Que eles deviam orar quando? Orar quando? Sempre. O que nós fizemos? Então Jesus disse essa palavra para eles orarem sempre e sem nunca desanimar. E ele disse-lhe o seguinte: havia numa cidade um juiz que não temia Deus. Não confunda, a gente está falando de um certo juiz que tem no Brasil não, é só coincidência. Ele não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Qualquer mera coincidência, tá? Uma viúva daquela cidade vinha com ele em certa frequência, ou seja, a viuvinha sempre estava batendo na porta desse juiz. E ela dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não lhe deu atenção. Mas depois, por fim, o próprio juiz disse a si mesmo: eu não temo a Deus e eu não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Eu vou fazer justiça para ela, pois assim deixará de me importunar. A gente está falando de um juiz ruim, iníquo. Versículo 6. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar Deus a resposta? Eu afirmo que Ele, Deus, fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Então, se Deus quiser, qual é a resposta? Pode ser sim, mesmo não sendo a vontade perfeita de Deus. Como, pastor? Deus não é Deus como esse juiz ruim que eu acabei de ler aqui. Então, em outro texto bíblico que não dá tempo de eu ler aqui, a palavra do Senhor fala: se um juiz desse jeito aí faz isso, imagina os seus filhos. Você acha que um filho pedindo pão para o pai, ele vai recusar? Ele vai dar pedra? Você acha que se ele pedir peixe, vai dar um escorpião? Então preste atenção. O que ele está dizendo assim? Ele está querendo dizer que nós, em certo sentido, nós, Igreja de Jesus, Igreja brasileira, nós importunamos Deus durante esses dias. Nós ficamos batendo na porta de Deus ali, durante dias orando, dizendo: Senhor, nós queremos assim, nós queremos justiça, nós queremos. Então, Deus pode responder sim para nós. Vou te dar duas condições aqui. Ele pode sim responder sim por conta de tanto que a gente insistiu. Se o juiz iníquo respondeu para parar de encher o saco,
Você acha que Deus que nos ama, Ele não vai responder por amor? Então Deus pode dizer sim, mesmo que não for a vontade boa e perfeita dele, né? A pastora, acho que foi a pastora Vita, não sei quem foi, o pastor Robert pregou aqui sobre a vontade imperfeita de Deus. Mas ele responde, mesmo não sendo exatamente o que ele queria, por quê? Porque os filhos pediram tanto, que ele disse sim. Essa é a condição número 1, é o sim de Deus, por insistência nossa. Condição número 2. A gente vai encontrar essa condição na música que a Caldinha cantou e na oração que Jesus nos ensinou, que você orou comigo aqui. Mateus capítulo 6, na parte 2, na parte B. Seja feita a tua, seja feita a tua, seja feita a tua, aqui na terra como no... Ele pediu para nós orar. Para a gente, em oração, dizer, faça a tua vontade. E aí também, a gente vai encontrar o próprio Jesus. Veja bem, não é eu, não é você, não é o pecador ABC. É Jesus, o Filho de Deus, orando em Mateus 26 e 39, até o 42, Mateus 26, 39, o próprio Jesus fazendo uma oração. O próprio Jesus ali agonizando, suando. Você está suando aí hoje? Está quente aqui em cima está quente. Jesus estava suando, mas não era suor, ele estava suando gotas de sangue. Escute o que eu estou te falando. O pai olhando o filho do céu, sofrendo, suando gotas de sangue, sabendo que o seu filho daqui a pouco ia apanhar, ser humilhado, em praça pública, ficar pelado numa cruz. Jesus não ficou com sunguinha não, tá? Ele ficou pelado na cruz, sangrando, o corpo estilhaçado, com chicotes. Deus sabia de tudo isso. Em Mateus 26, do versículo 39 ao 42, Jesus orando, o filho orando, ele diz o seguinte: Pai, afasta de mim este cálice. Diga assim, ainda bem. Não, pode falar com carinho, isso está na Bíblia. Você não vai falar nada aqui que é heresia. Fala, ainda bem que Deus não respondeu a oração de Jesus. Porque se Deus tivesse respondido, a gente não estaria aqui agora. Jesus orou e disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas olha, a oração não termina aí. Porque senão você vai pensar que Deus foi do mal, que Jesus ficou chateado com o pai dele. Jesus orou e a oração termina assim, ó. Se possível, afasta de mim este cálice. Eu queria que o Senhor afastasse de mim este compromisso. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus. Isso é o que eu quero. Mas não faça o que eu quero. Cumpra-se a tua vontade. E depois ele faz a oração de novo, porque você pensa, ele orou uma vez, não, ele orou de novo e falou de novo. 2 vezes ele orou dizendo, cumpra, afasta de mim esse cálice, cumpra a tua vontade. A mãe dele, a menina Maria, mãe solteira, porque para o mundo era uma mãe solteira, correndo o risco de ser até apedrejada, dependendo da situação, humilhada pelos parentes. A Mariazinha lá, adolescente, grávida. Como que você acha que era naquele tempo, queridos? Como que você acha que era? Você acha que era fácil aparecer grávida, sendo que não tinha casado ainda? Como é que conta isso para as pessoas? Como é que diz que um anjo apareceu? Como é que fala que engravidou pelo Espírito Santo? Quem ia acreditar? A resposta que ela deu foi a única e exclusiva. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu vou sofrer, a minha família vai virar a cara para mim, vou ser humilhada pela sociedade, porque era assim que ia ser, tá bom? É assim que é. Tem um livro que eu li, que conta toda a narrativa de como foi, possivelmente, a história de Maria
enquanto adolescente, grávida, terrível, terrível. Ela sabia disso, mas ela disse, é melhor que seja feita a tua vontade do que eu sair ilesa. Então cumpre a sua vontade em mim. Vocês estão aqui? Condição número 2. Condição número 2 é receber de Deus o não. Não vou fazer o que você está pedindo. Não vai ser do seu jeito. Vai ser do meu jeito. Mas pai, o senhor não sabe que eu não quero. Vai ser do meu jeito. Mas senhor, o senhor não sabe que eles estão pregando? Vai ser do meu jeito. Vocês não sabem que eles não sei o quê. Eu disse não. Agora não. Pastor, o que o senhor está falando? Não põe medo não. Ai, pastor, para. Eu não estou te colocando medo. A gente acabou de cantar. Você orou e disse, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Você confia em Deus só para o sim? Eu te preparei aqui desde o início do culto para essa mensagem. Eu te preparei desde o início para chegar onde eu quero chegar aqui agora. Você só confia em Deus na hora que Ele te diz sim? Quer dizer que depois de 21 dias de oração e jejum, se Deus te disser não, então a tua confiança vai por terra? É isso que você está me dizendo? Quer dizer que Jesus confiou em Deus só até o Monte das Oliveiras? Quer dizer que quando chega no Monte das Oliveiras, que ele ora e diz, pai, afasta do cálice. Deus respondeu a oração para curar do... Veja bem, Jesus curou enfermo, multiplicou pão, multiplicou peixe, curou aleijado, repreendeu demônios, gadareno, com um monte de demônio, a Maria Madalena, 7 demônios, e ele fez de tudo. Tudo que a Bíblia fala, João disse que não podia escrever em livros. Tudo que ele fez. E aí ele vai lá no Monte das Oliveiras e faz uma oração para ele. Para ele. Dizendo, afasta de mim esse cálice. E a oração que ele fez para ele, Deus disse, não foi assim que eu combinei. Não foi assim que eu tracei o plano da salvação da humanidade. Jesus falou, tudo bem, papai, faz a tua vontade. Pergunta para mim, agora eu preciso que você pergunte para mim terminar essa pregação. Pergunta para mim, pastor Alain, o que será do Brasil amanhã? Pergunta. Será feita a plena e absoluta vontade de Deus. Pode ficar de pé.